Oi, Karine! Oi, boa noite. Tudo Boa, bem? boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente, acrescentando, agregando valor, desmistificando a litose, porque muita gente tem um monte de dúvida, né? Sim. Mas eu vou pedir para você se apresentar, conta de você, conta sua história na litose, por favor. Tá. Primeiro eu quero pedir para as pessoas que estiverem assistindo a live para mandar aviãozinho para todos os colegas, porque é um assunto muito interessante, né? A litose. Você mesma que o ano passado no CIOPAR, no o Encontro Brasileiro de Halitose, pudemos palestrar juntas, né, no mesmo evento, e você viu que a litose não é uma área tão simples, né? Não é uma área que a gente pode banalizar achando que é apenas limpar a língua, fazer uma recomendação de bochechos e coisas do tipo, né? Então, você pediu para me apresentar, eu sou a Karine, né? Sou de Goiânia, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose e os cachorros latinos dos vizinhos. Já tem mais ou menos quase 10 anos, atuo na área de halitose. E, na verdade, antes de estudar halitose, eu fui estudar saliva, depois fui estudar halitose, e as coisas vão se emendando. Então, Mas depois como assim você começou a estudar saliva? Curso de saliva? sim, curso de saliva. Fiz em Brasília com a doutora Serivieri e Denise Falcão. Na época existia esse curso, né? E foi assim, foi meu primeiro curso na área. Eu estava interessada já em começar a estudar a litose, fui estudar saliva, depois a litose, depois a laser terapia. E a gente vai só subindo, né? Passa para fitoterapia, para procedimentos, ou seja, que a gente possa agregar mais aos nossos tratamentos, porque a gente vai estudando e vai sentindo falta do que realmente é efetivo dentro da nossa profissão. E como a gente está nesse problema agora, né, de coronavírus, a gente está vendo que não é tão simples eliminar um micro-organismo, né, como esse. A gente vê também que dentro da cavidade bucal as coisas vão se alterando. Então, não adianta a gente... Por exemplo, eu formei há 16 anos, então é tudo muito diferente, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho de cada área, né? E então é isso. Eu sou especialista em prótese, apaixonada por resinas compostas. Tenho a honra de dizer que estudei com o Newton Fau em Curitiba, né? Fiz excelência e maestria há 10 anos. E então, assim, abordo um pouquinho dessas áreas que tudo que é relacionado à disfunção salivar, gosto muito da parte de produtos, de prevenção, amo a prevenção igual você, né? Eu acho que a gente tem assim um trabalho semelhante porque o nosso trabalho hoje é devolver saúde para os nossos pacientes, né? Ensinar colegas também. Eu também, assim como você, tenho curso também de halitose esse ano que está meio desregulado, né, pela situação atual que estamos. Pois é, estão falando aqui que tá sem som, tá sem som? Aqui som talvez saia de novo e entra de novo. Mas É, enfim, Karine, e curiosamente, né? é, Você é protesista e por que você protesista foi buscar litose? por sentir necessidade de acrescentar alguma coisa mais no consultório. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Não porque eu sentisse que eu tinha litose, mas eu tinha uma insegurança tremenda, Cristina. Eu começava a atender, no começo da profissão, colocava a máscara de manhã, atendia aquela coisa, né? E atendia tanto, vamos supor, 4, 5 pacientes pela manhã naquela correria, e ficava sem comer, sem beber água praticamente, né? E aí começou na hora do almoço, e às vezes eu tinha receio de estar com mau hálito, porque como que um cirurgião dentista pode ter essa alteração, né? Porque isso, na verdade, as pessoas vinculam a falta de higiene, a falta de cuidado, um desleixo pessoal. Então, assim, eu tinha receio de, às vezes, até chupar um chicletinho, igual as outras pessoas fazem, mas, assim, na verdade, eu fui me interessando porque eu vi que eu poderia agregar mais, assim como você acredita também, eu também acredito isso, que a periodontia ela vem agregar em todas as áreas que a gente faz dentro da odontologia. E a halitose eu acho que é bem semelhante, viu? Então, e aí a pessoa pergunta para mim se eu vou dar módulo de halitose no meu curso. Aí eu respondo que eu não dou, porque
periodontia é uma coisa e a litose é outra. E que é exatamente isso que você está falando. Ó, a Karina falou que é para compartilhar, tá? Mandou aviãozinho mesmo. Manda para todo mundo esse aviãozinho. As pessoas pensam que a litose tem um bochecho mágico que vai curar. As pessoas já acham que vão ter um remédio mágico. A nossa pergunta é assim, ó. Até que ponto... Eu acho assim, se tiver problema periodontal, tem que tratar pério, certo? Para começo de Sim, conversa. E o que que a gente pode ter de pista para pensar assim, ah, isso aqui é além, isso aqui vai para o especialista. O que que a gente clínico vai poder ver? tá. A relação da pério, eu vejo que ela está relacionada a todas as áreas dentro da odontologia. Eu recebo pacientes para consulta de halitose, né, para diagnóstico de halitose, e quando eu vou examinar a cavidade bucal, eu vejo restaurações desadaptadas, cerâmicas ruins, eu vejo biofilme. Mas antes de mais nada, Cristina, eu sei que você também é adepta do uso das lupas. Eu quero falar sobre uma mudança que eu tive esse ano no meu consultório, que se eu pudesse começar a voltar 16 anos, aliás, na época da graduação, seria a introdução de uma excelente lupa desde o primeiro dia de aula de faculdade, tá? Eu agora no CIOSP, por acaso, eu nem fui pensando nisso, mas caí no stand lá das AIS e comprei uma lupa para mim. Isso tem modificado a minha vida de uma forma que sempre fui muito criteriosa para avaliar todo o tecido, biofilme, sondagem, tudo. E aí, com lupa, com fotóforo, a gente vê coisas assim que Não você fala, via, puxa, nossa. E assim, acostumada a trabalhar com aquela lupazinha de pala, né? Então, foi um investimento que eu aconselho a todos. mas a lupa é melhor do que... Essa lupa eu nunca usei, mas ela é melhor que nada, né? A de pala? Com É, certeza, com é certeza. o primeiro passo, né? Sinceramente, eu acho que vale muito a pena o investimento em uma lupa mesmo, não já passar logo para um bom material, sabe? É E ó, muito bom você ter precisão, saber que você está vendo, porque a gente só consegue enxergar se realmente, assim, tratar, né? Alguns assuntos, por exemplo, você está me falando da periodontite, né? Como que eu vou encaminhar se tiver doença periodontal? Como você sabe, muitos dos nossos colegas não têm o hábito de fazer a sondagem. Olha, já vi você falando já sobre a questão do paciente que é fumante, né? Da vasoconstrição. E aí, aquela coisa, aquele problema, ele passa subtratado. Então, primeiro hábito é isso, é começar a avaliar realmente do que o paciente precisa. E é claro, a gente aprende isso lá atrás, a gente aprende que cada um trabalha melhor dentro da sua especialidade. Como você disse, eu pensava que a litose fosse um pouco mais simples. No encontro, eu vi que ela é muito complexa. E é por isso que eu não tenho esse módulo dentro do meu curso. Né? Por quê? Porque a gente precisa reconhecer qual que é o nosso limite. Então, o da litose ele é bem complexo e a gente precisa de muitos profissionais para atuarem junto com a gente, né? Junto com a Associação Brasileira de Halitose, junto com a odontologia, né? sim. E olha, a gente poderia começar dizendo assim, Karine, chegou o paciente, se o profissional puder ter uma lupa, eu tenho lupa e fotóforo também. Atenção, pessoal, que eu vou dar uma dica de curso, tá? Dica de curso. Olha, escuta o que a gente faz e avalia, tá? Então, eu oriento a usar o evidenciador de placa, aí a gente usa o evidenciador de placa. Para quem puder ter magnificação, a gente enxerga tudo, bordo de restauração, placa, cálculo, pequenas irregularidades, asperezas de superfície. Pronto, começa Trincas também. trincas. Elimina este fator antes de pensar em halitose, né? Primeiro Sim, resolve pério. A pério tem que estar assim, nota 1000. Maravilhoso. Aí começa a pensar em outra coisa, não é? sim. E uma das coisas muito boas da gente estar, antes mesmo de usar a lupa, dá para se ver, são as descamações. A descamação é uma das grandes causas da halitose. Então, assim, tudo que se deposita sobre dentes, né, aquele biofilme que está sobre dente, que está sobre língua, que está em amígdala, é bactéria, é resíduo alimentar estagnado,
é um muco, né? Um caldinho grosso que está lá entrando por criptas, por entre as papilas filiformes, né? Que são aquelas papilas da língua, né? Parecem uns pelinhos, né? Então, assim, essa descamação a gente já consegue controlar. A gente avalia também, assim, fator primordial dentro da litose, as glândulas salivares. Então, a gente vem fazendo ordenha, comprimindo parótida, submandibular, né? Faz eversão de lábio inferior para verificar as glândulas salivares menores, né? Que às vezes a gente só verifica quando está com o afastador fazendo clareamento. E, nossa, que tanto de saliva, né? E aquilo lá, às vezes, nos surpreende. Então, assim, a gente tem que saber reconhecer. Primeiro, tem que estudar muito, muito saliva. Se você vai para a área de halitose também, tem que estudar saliva. Todo cirurgião dentista, que é da Associação Brasileira de Halitose, indicado pela Associação Brasileira de Halitose, entende não só da questão do mau hálito, como também das alterações salivares. E a gente pode avaliar saliva, sim, nós clínicos, tá? Para a gente começar a pensar. Primeiro, na anamnese, se o paciente toma um medicamento, se ele tem a sensação de saliva grossa, e a gente, nós clínicos, caberia ver se aquele fio de saliva, se a saliva está viscosa ou se a saliva está serosa. Isso vale ou isso não vale? É melhor mandar logo para algum especialista? Claro que vale, porque a queixa do paciente é igual você está falando aí. Às vezes ele fala para você que não sente que tem boca seca, porque ele tem mucina na boca. Mucina é uma proteína que dá a sensação de conforto na hora de conversar, de engolir o alimento. É ela que lubrifica. Agora, quando essa mucina está reduzida, aí o paciente sente esse desconforto. Então, assim, para chegar até o paciente falar assim, olha, estou com uma hipossalivação, ou seja, uma redução real do fluxo salivar, isso não é do dia para a noite. Então, medicamentos, estresse, ansiedade. Eu não sei como é que tem acontecido aí nos consultórios dos colegas, mas os meus pacientes são muito ansiosos, tem refluxo, tem rinite. Então, isso é fator que pode propiciar, pode ocasionar a litose. E essa questão do fio que você estava me dizendo, né? De se avaliar a fiabilidade dele, ver se está viscoso, ver... normalmente, quando a pessoa ela tem um baixo fluxo salivar, Cristina, ela não forma aquela camadinha esbranquiçada sobre a língua. Se ela tiver, a gente chama de aciálico, se não tiver praticamente não produzindo nada de saliva, ou a salivação está muito baixa, muito, muito baixa mesmo, aquele biofilme, aquela língua, aquela saburra, ela não vai se formar sobre a língua. Mas por que não forma? Porque não tem lubrificação para as bactérias crescerem? Não, porque tem uma redução da produção de mucina, nesse caso também. E aí, aquela boca é uma boca que tem uma língua... A boca, no geral, ela é mais avermelhada, a língua é mais avermelhada. Nesses casos, desses pacientes que não têm saliva, raramente eles vão... Eles não vão desenvolver a litose. Mas o paciente que ele tem alteração da qualidade e redução de fluxo, uma saliva muito viscosa, sabe aquela saliva assim que o paciente às vezes tem vergonha de cuspir, né? Não sei hoje. Hoje eu inativei a cuspideira do meu consultório desde que a gente entrou para esse problema. Agora está só no sugador cirúrgico de bomba, né? Isso. Então, assim, nesses casos, sim, a gente tem uma maior concentração de mucina, uma maior quebra dessas proteínas para formar os compostos sulfurados. Então, a gente tem realmente que avaliar a saliva. Só que a gente começa a estudar saliva, às vezes tem um livro que eu posso até recomendar para vocês, que se chama Saliva e Saúde Bucal. No momento, eu acho que ele não está disponível, tá? Mas se alguém encontrasse, né? Sim. Pode adquirir esse livro. Os artigos também, tem muita gente pesquisando saliva hoje no Brasil. Nós temos excelentes pesquisadores. Tem a doutora Débora Duecker, que já foi palestrante também da Associação Brasileira de Halitose. Temos um colega que também está no Canadá, que também é um grande estudioso de saliva. Então, reconhecer as alterações salivares não é apenas escutar a queixa do paciente. Certo. Ó, e agora tem duas perguntas recorrendo aqui, dos Cásios
e do refluxo. Então, um de cada vez, me diga, qual a abordagem da litose sobre isso? Quanto maior o fluxo salivar, menor deposição de matéria orgânica vai ter dentro das criptas. As criptas são aqueles buraquinhos que tem nas amígdalas, né? Então, a amígdala, ela tá lá no começo da orofaringe, certo? E tem pessoas que têm uns buraquinhos mais pronunciados, mais profundos. Quando a lavagem está deficiente, a lavagem da própria saliva, ou a pessoa tem refluxo, no caso, pode se depositar sobre a língua, então vai formando como se fosse um queijinho, uma massinha, né? Eu falo para os meus pacientes que se assemelha muito a um carocinho de quiabo. Aqui em Goiás a gente come muito quiabo, né? E então, assim, melhorar, primeira coisa, o fluxo salivar, qualidade e quantidade salivar, né? E também os gargarejos com água ajudam bastante a fazer um turbilhonamento da parte posterior da orofaringe. Então, a melhor lavagem dessa região. A questão do refluxo, né? Ocasionar a litose. Um vinagre, que é falado tanto, né? Na verdade, por ser um meio ácido, ele já diminuiria a quantidade de micro-organismos. Um gargarejo com água com vinagre ou uma salmoura, por ser natural e por ajudar a diminuir a quantidade de micro-organismos, ajudaria? E outra coisa, higiene bucal melhor também ajudaria, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, já já vamos chegar nessa parte da gengivite ou da periodontite influenciar sobre a litose influenciar nelas, tá? Sobre essa questão de uso do vinagre, eu sinceramente não indicaria. Por incrível que pareça, cheguei essa semana na casa da minha mãe tá com uma garrafa de Coca-Cola. Mãe, o que é isso dentro dessa garrafa? Água, vinagre, sei lá mais o quê. Falei, pelo amor de Deus, onde você viu isso? Na internet. Então, ela tá fazendo uso. Falei, não usa mais. A questão do sal na água. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela tem a pressão um pouco elevada, a gente não conhece. Então, assim, o que eu recomendo mesmo, que a gente possa prescrever sem problema nenhum, é água. Água morna, água natural. Aí sim, porque a questão vamos supor, é o turbilhonamento mesmo da região posterior, é a lavagem da região posterior. O limpador de língua, ele não vai lá na raiz da língua, ou seja, lá atrás onde estão as tonsilas oh, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Tonsilas, Não são as tonsilas amidalianas, as tonsilas linguais mesmo, na parte posterior, lá na raiz mesmo. A gente não consegue limpar depois do V lingual, depois das papilas circunvaladas. Então, assim, tem gente que tem entrando dentro daquela classificação de Malampati, né? 3 e 4, às vezes a pessoa ela não consegue limpar o terço posterior mesmo da língua. Então, aquilo é tudo que vai só acumulando, gerando a litose e gerando o cálcio. Sim. E ele pode fazer, então, turbilhonamento na hora do banho, mas pode fazer. O Ricardo tá certinho, turbilhonamento na hora do banho é ótimo. Cada higiene, né? Pode fazer, e uma higiene bucal excelente, então. Sim, E diagnosticar a higiene bucal. Na verdade, é diminuir a microbiota, né? E chega muito paciente aí que não usa fio dental porque a gengiva sangra, não chega? Ou é só no meu consultório? No mundo todo, Karine. No mundo todo. E essa é uma demanda reprimida que a gente tem de orientação. O dia que a gente conseguir explicar isso... Não, na verdade, aqui tá a pergunta. Menos saliva, mais halitose. Menos saliva, maior chance de cásios. Então, tem tudo mais, né? A questão, Bel, é zero saliva, zero halitose, que é o paciente aciálico. Dentro das classificações de saliva, nós temos xerostomia, é só sensação subjetiva de boca seca. O paciente te relata que ele sente a boca seca. Hipocialia já é redução do quadro do fluxo salivar. Então, a gente tem leve, moderado, severo. A gente tem parâmetros para isso. Já a cialia é aquele, vamos supor, síndrome de Sjögren, que não produz saliva, alguma outra doença, medicação e também pacientes que fazem tratamento para câncer, né? Radioterapia. Então, isso é redução total do quadro salivar. Nesses casos, é pouco provável que se faça a litose. Mas nos casos que a gente tem hipocialia leve, moderada, severa,
até o fluxo salivar normal, às vezes, pode desenvolver a litose sim, porque a saliva, é claro que ela não vai ser a única responsável pela condição do hálito. Sim, sim. Vamos falar só um pouquinho do refluxo, que alguém aí perguntou, né? Se refluxo gera litose. Se for na questão da eructação do arroto, né? O ar que vai sair é o ar, o cheiro do alimento que você comeu, mesmo que esteja de estômago vazio e esteja com problema arrotando assim mesmo sem alimento, vai vir o cheiro do ácido clorídrico, né? Dependendo da intensidade desse refluxo, ele vem queimando. A orofaringe, até a cavidade bucal, a gente vê que ele tem assim, ele devasta esmalte, então, ou seja, ele vai ocasionar um aumento da descamação. Ele não é causa direta, pode sim gerar, mas assim, é muito raro. Raramente a gente tem casos ligados ao sistema gástrico que gerem a litose. E quero deixar um dado aqui, nós temos um colega dentro da Associação Brasileira de Litose, ele foi até palestrante do nosso encontro científico no começo do ano, e ele falou para a gente que, dentre 12 mil pacientes atendidos, nunca houve um caso que se fosse de halitose gerada pelo sistema gástrico. Eu também não tenho nenhum caso, nunca tive. É claro, na verdade, assim, eu microbiologista que estudo microbiota, o esôfago é considerado uma área estéril, porque na verdade fecha aqui no estômago e mesmo que haja refluxo, a gente vai ter a contínua lavagem, vai ter anticorpo, não tem, da cavidade bucal para cima que é contaminado. Então, assim, não vai ter, tem descamação. Então, também concordo com ele, não vem. Ele pode vir de outra área respiratória, né? Sim, pode vir das vias aéreas superiores, né? Rinite, sinusite, gotejamento nasal posterior. Então, tudo isso, gotejamento nasal posterior, mais uma coisa que a gente tem que se preocupar na lavagem das narinas, de manter esse muco equilibrado. Muco a gente vai ter, né? Boca e nariz, em tudo. Então, assim, a gente tem a comunicação entre nariz e boca, que é a via retronasal. Então, se tiver com esse gotejamento acentuado, também pode gerar, e vai gotejar onde? No terço posterior, lá na raiz. Aí, Karine, eu ouvi a palestra do Otorrino sobre lavagem nasal, né? E Sim. o Oraljet mandou como novidade do kit de irrigador bucal uma pontinha que encaixa na narina, Karine. E ele, Mesmo? nossa, e era uma pontinha arredondada. A Oraljet tem de 0 a 10 de intensidade. Eu achei tão legal. Queria saber assim, legal isso, não é? Lavagem nasal com água. Pode até colocar um pouquinho de solução salina se quiser, né? Sim, Coloca no sim. saquinho e lava. Sim, Quer falar? o mais recomendado hoje em dia é o soro fisiológico mesmo, né? Eu, particularmente, prefiro que seja com soro e gosto bastante também quando a pessoa não tem isso, às vezes não tem, o paciente não tem poder aquisitivo que possa fazer o uso, né, do Oraljet. As seringas descartáveis, a pessoa coloca o soro fisiológico temperatura natural, inclina a cabeça e vai escorrer pela outra narina, por essa, lá no fundo da garganta, né? Abre a Porque boca, né? E lava. você chegou a ver que até a Globo estava ensinando isso, a fazer a lavagem das narinas? Vi que Tá. Agora é assim, ó, fiquei na dúvida, porque o doutor falou para inclinar a seringa para cá. E Sim, você. a pontinha. Não, a pontinha. Sempre que você vai fazer a inalação de algum medicamento dentro das narinas, você comprime contra a parede aqui, contra o septo. Entendi, para cá. Isso. Aí, no caso, para cá ou para cá. Então, assim, se for, coloca lá no fundinho, aperta, se for de aqueles de jato, ou se for de seringa, faz da mesma forma. Entendi, certo. Enfim, essa coisa da saliva tá confusa, que acho que você podia faz um resumo de novo, tá? Muito saliva, pouca saliva, zero saliva, por favor. Tá gerando muita dúvida, É por que a favor. saliva é mais complexa do que a litose. Gente, quando a gente estuda, a gente aprende na faculdade, em todos os livros, em todos os artigos, que cheirostomia é só a sensação. Aliás,
que é a redução de fluxo, não é redução de fluxo. Então, e só se acredita que medicamentos que reduzam fluxo salivar. Não é. A principal redução que eu tenho em consultório são de estresse, de ansiedade, certo? Quando a gente tem uma redução não muito significativa, a gente pode desenvolver a litose. Se a gente tiver um fluxo salivar que tenha qualidade, que tenha, vamos supor, quanto maior o fluxo salivar, melhor a qualidade salivar. Então, vamos supor, eu tenho um fluxo salivar ideal, vamos supor, em saliva de repouso, que a gente tem saliva de repouso, que é quando a gente não está mastigando, e saliva de estímulo, que é quando a gente mastiga um alimento, um chiclete, qualquer coisa, não dente contra dente, né? Então, nossos dentes têm propriocepção, né? Os ligamentos periodontais, que levam informação que, opa, tem que produzir mais saliva, que a gente precisa mandar isso, precisa começar essa digestão. A saliva, ela tem propriedades antimicrobianas, ela tem um monte de propriedades, né? De proteção da cavidade bucal e do sistema gástrico também. Então, a redução, a alteração, quanto menos saliva, às vezes, parótida produz um tipo de saliva que a gente chama de serose, é uma saliva aquosa, né? A pessoa, quando ela tem só essa saliva, ela tem um desconforto da boca seca. Ela pode fazer a litose? Pode. A pessoa, quando ela tem a saliva muito, muito grossa, que está trabalhando muito, vamos supor, praticamente glândula salivar menor. Glândula salivar menor, ela tem lábio inferior, ela está na mucosa em geral, ela só não está na gengiva e no terço anterior do palato. Na região média e posterior, ela está lá. Aqui são aquelas... Se a gente secar com seringa, a gente esperar um pouquinho, pôr o paciente virado, a gente vai ver que aquilo lá vai minar. Só não vai minar se ele tiver. Então, com lupa, a gente vê isso assim, que dá vontade de abraçar a saliva, né? E quando, por exemplo, a gente não tem nada de saliva, a boca está zero, que é aquela boca friável. Aquela boca, ela não desenvolve litose. Tá? Nem os micro-organismos conseguem sobreviver muito lá. Se faz cárie pela deposição, pela não lavagem da saliva, né? Então, cárie radicular, diversos tipos de lesões bucais também. Traumas, né, bucais. Essa zero saliva são geralmente os pacientes oncológicos, irradiados. Jogren também. Jogren. Níveis elevadíssimos de estresse, de ansiedade, medicamentos. A gente tem que... primeira coisa que a gente pergunta para o paciente, tem no nosso prontuário. Você bebe água? Quanto de água você bebe? Né? Você mastiga... que tipo de alimentação que você tem? Come frutas, verduras? Por quê? Quanto mais a gente mastiga, mais saliva a gente vai ter. Eu gosto de fazer um comparativo assim, bem simples, que se eu vou para academia, fazer musculação, meu músculo vai ficar fortinho, vou ter o que eu tô querendo. Se eu colocar minha glândula salivar se eu mastigar, vou colocar minha glândula salivar na academia, ela também vai produzir mais saliva. Agora, se eu só como um hambúrguer que é muito molinho, tomo sopa, os shakes, essas coisas que a gente não precisa de mastigar, né? Que tem iogurtes que a gente tem preguiça de mastigar, sua glândula salivar vai trabalhar menos. Quanto mais saliva tem dentro da boca de qualidade, menos viscosa, né? Como eu disse, quanto maior o fluxo, melhor a qualidade salivar, né? Então vai ter um equilíbrio de glândula de parótida, de saliva de parótida, de saliva de submandibular, sublingual e das menores, tá? Quanto mais saliva, melhor lavagem a gente vai ter. Então, a gente tem que ter saliva. Se o paciente ele não tem saliva na boca, aí a doença está instalada. Seja ela gengival, periodontal, no caso, né? Seja a candidíase bucal, seja cárie, seja todas. A gente não consegue fazer uma prótese, não consegue reabilitar um paciente, né? E a gente sabe, a gente está no mundo que as pessoas lutam todos os dias por dentes brancos. A maior preocupação é se o dente está branco ou não, é mostrar o que está na frente. Então, assim, tem que se aprender a avaliar saliva. Outra coisa, os hidratantes bucais ou substitutos salivares são uma opção interessante para conforto ou tem algum produto melhor? Quando se tem alteração de fluxo, que se sente realmente essa boca seca, sim. Aí a gente pode indicar cremes dentais específicos.
Eu tirei daqui da minha mesa, tem que indicar creme dental específico, tem que indicar esses substitutos se precisar. A gente tem empresa hoje que é da Europa, que vende aqui no Brasil, se manipula. Eu não tenho experiência com saliva artificial, nunca tive, tá? Então, assim, sempre fui de usar produtos já bons, que já tivessem respaldo. No caso, quando tinha no Brasil e também fora, também alguns pacientes conseguem trazer da Oral Balance. A Kim também é uma excelente marca, né? Que tem isso aí. Tem a Sherolacer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os produtos também. Essa questão de detergentes dentro dos produtos, da questão do álcool, né, Cristina? Que exacerba mais esse desconforto da boca seca e da litose também. Eu estou tendo um bom resultado com o Sally Comfort. Talvez por conta do xilitol, ele absorve mais e às vezes eles falam, agora é saliva demais. Olha, só usar menos produto, né? Esse Sim, sim. é um dos problemas. Sim. Já está no mercado o Sally Comfort? Tá no mercado, tem na Oral Box. A Oral Box é Ah, parceira nossa, eles dão 10% se escrever o DR Miura 10, que é o descontão lá que eles dão 10%. E sim. É um é, bom produto, eu já testei já. ele é barato, ele é acessível para o paciente para não comprar os importados. Já tinha visto os importados, é isso aí que tem, né? Deixa eu Sim. perguntar outra coisa. Rolou uma pergunta sobre se problema intestinal causa litose. Eu ouço na internet médicos falando que problema no intestino dá litose. Fiz uma vasculhada na literatura, não encontrei. O que Não que acha, não tem. tá? Não tem comprovação. Oi? Tá, quero te ouvir. Não tem comprovação. Eu não tenho nenhum caso. Acho que não sei se tem algum colega da ABA que tem. A ABA é a Associação Brasileira de Litose. As pessoas confundem muito a doença, o cheiro da doença periodontal com o cheiro de fezes. Eu mesmo tenho um texto assim que é bem recente, é desse ano, no meu blog. E esse texto é muito lido, bastante lido. Por quê? Porque as pessoas têm essa. Como se diz, essa percepção como se fosse cheiro de fezes, que às vezes não é. É claro que o intestino constipado, muito constipado, né? Ele pode gerar alguma alteração. Tudo que passa da corrente circulatória pode chegar até os pulmões e pode sair pelo nariz e pela boca. Mas assim, que a gente tenha caso de halitose pelo intestino, não. Daí eu vou vasculhando a literatura. Eles teriam que ter um estudo que fala assim, ó, tinha constipação, tinha litose. Curou a constipação, curou a litose. Esse tipo de estudo não existe. Então a gente pode dizer, a boca pequena, intestino saudável é bom para todo mundo. Mas daí, para falar que isso resolve a litose, já é outra história, né? É, é. É outra história. E passou aqui uma outra pergunta aqui sobre creme dental. O que você indica de creme dental para diminuir a descamação? Tá. Eu indico para a saúde bucal em geral, para qualquer área da odontologia, para toda e qualquer pessoa. Creme dental sem lauril sulfato de sódio. Lauril, ele é um detergente bem potente. É aquele que está lá no nosso shampoo, que está na nossa pia, que está em diversos cosméticos. É como se eu estivesse passando um álcool. Vamos pensar na nossa pinça de consultório, nossa pinça clínica, que a gente embebesse uma bolinha de algodão e esfregasse sobre a mucosa jugal. A gente vai ver que ela vai ficar lisa, ela vai ficar desidratada. O lauril faz mais ou menos a mesma pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras pessoas que são menos sensíveis. Todos os cremes dentais têm um tipo de detergente, né, de surfactante. Só que a gente tem surfactantes menos nocivos, como cocamidopropilbetaína, como lauril sarcocinato de sódio. Então, a gente tem que estar de olho em bula. A gente tem que perguntar para o representante que vai fazer a visita para os nossos consultórios, tem que chegar na farmácia e ficar olhando a bolinha, né, a parte de trás lá do creme dental. Você tem que saber disso, porque se a pessoa, às vezes, por exemplo, tem uma descamação muito acentuada, você pode investigar. Ela está usando, às vezes, um creme dental que tem uma concentração muito alta de lauril. A gente não sabe qual que é a concentração desses produtos, tá? Então, enxaguante bucal também promove isso. Não só
o creme, como os enxaguantes também. Então, a questão da gente estar colocando vinagre ou limão, né, de jejum, essas coisas dentro da boca, eu acho que só soma com a questão da pessoa que usa Lauril. E tem um outro produto também de óleo essencial que as pessoas assim amam de paixão, que a gente também não recomenda. Então tem que tomar bastante cuidado com indicação de produtos. Tem que conhecer para se indicar. Entendi. Karine, vamos começar a responder as perguntas, já que live é interativa, né? Subiu um tanto. Eu vou lendo aqui para você, tá? Tá? Devemos lavar a língua sempre que higienizarmos os dentes? Nem sempre. Limpeza de língua é bom senso. Se tiver biofilme clínico, sim. Biofilme clínico é aquela camada mais esbranquiçada, que já está acumulando já tem um tempinho, que a saliva não está lavando direito. O subclínico sempre vai ter, não adianta. As pessoas querem uma língua rosada ou avermelhada. Aquilo lá, raro, assim, não sei nem contar quantos pacientes que eu tenho no consultório que tem essa língua. A minha não é. Então, assim, tem que ter bom senso. Principalmente com o que vai usar para limpar a língua. Faz mal limpar a língua com escova? Não. Mas o ideal seria um limpador de língua, tá? Até para isso a gente tem que tomar cuidado. Então tem que escolher um bom limpador de língua. Certo. E porque escovar demais escoria, né? Faz ferimento, não é? É isso. Hiperkeratiniza as papilas filiformes. Keratiniza, ok. Outra pergunta curiosa, se eu não sei responder. Dentes anteriores restaurados com resina que escurecem muito facilmente, pode ser o tipo ou quantidade de saliva? Pode ser redução do fluxo salivar, sim. Essa... Principalmente quando o batom gruda muito nos dentes, né? Ah, A gente tem que verificar, sim. E quando a gente trabalha com saliva, e você como periodontista sabe, qualquer procedimento de resina, de cerâmica, de qualquer ionômero de vidro, ionômero é difícil porque ele não dá polimento, né? Mas resina ou cerâmica, ela tem que estar lá certinha, ela não pode estar áspera, porque quanto mais áspero, mais adesão de biofilme. Então, redução do fluxo salivar, somado a isso, com salivas mal polidas, a gente vai ter um sério problema. certo. Cialografia, quando pedir, como interpretar? Isso aí é bem complexo. Não dá nessa live para a gente explicar tudo isso, não, Como tá? dizer, é para o Mas especialista. é um exame, para quem não sabe, cialografia é um exame que a gente pede para avaliar as glândulas salivares, Certo. certo? Fica para o especialista, ou para quem tem uma formação específica para isso, né? Para não Isso, precisar só numa live, né? isso. Ok. Paciente diabético faz mais halitose? Descompensado, sim. Paciente diabético, ele tem que estar compensado. Não só a doença periodontal descompensa o diabetes, como o diabetes descompensa a doença periodontal. Vimos isso com o doutor Ricardo Fischer, não foi? Lá no encontro científico da Associação Brasileira de Halitose, lá no CIOPAC. Palestramos todos juntos, né, Cristina? Na verdade, assim, já pensei em outra coisa. Já pensei em hálito cetônico, mas o hálito cetônico é aquele super descompensado. O médio descompensado já começa a ter periodontopatia, né? Então, o paciente diabético sempre cuida, né? Sim. Outra, período pré-menstrual pode mudar o odor da litose? Também nunca se fala sobre isso, mas eu nunca tive essa alteração no consultório. Certo. Eumex não tem lauril, é isso? Eu acho que é o laranja. São dois produtos da Elmex que tem no Brasil. Eu não tenho experiência com Elmex. Tá. Água oxigenada, 10 volumes é prejudicial? É prejudicial, não pode, né? Não pode, carcinogênico, tá? Segue o Consolaro fala muito disso. Isso. E agora parece que o conselho também proibiu, não é para usar. Só clorexidina. Voltamos à clorexidina que tem, né, profundidade científica. Como avaliar a descamação bucal? Afastando mucosa e ver a coloração dela tá avermelhada, rosadinha ou ela tá esbranquiçada. A descamação, ela se assemelha muito a uma natinha, se ela tiver muito intensa. Sabe quando a gente faz uma esfoliação na pele, que é uma esfoliação leve que descama um pouquinho? É mais ou menos semelhante àquilo. Então, a gente vai descamar, gente. A mucosa ela vai descamar 24 horas por dia. As células estão se renovando. Só que quando está intensa, aí que se deposita sobre o dente, que é difícil de controlar a gengivite, é difícil de controlar a periodontite, a litose, o cásio. Certo.
Aqui, ó, porque ocorre o hálito cetônico, já respondi, diabetes super descompensado, né? Enxaguantes bucais com e sem álcool. Quando? Indicar? Quando? Enxaguante bucal, ele é um adjuvante. Pensa assim comigo. Se eu só indico o enxaguante bucal para se tratar a litose, de nada vai resolver. O processo dentro da cavidade oral, sempre, 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 todas as vezes, todos os pacientes que vou começar um tratamento de litose, eu vou começar pelo tratamento periodontal. Então, eu vou cuidar, eu vou dar manutenção, não vou deixar aquilo lá tudo super bem polido. Ensino o paciente, ele tem que fazer a higienização, os dentes dele tem que estar lisinhos, igual quando ele mora para casa. Porque senão, não adianta. Se ele não me ajudar, eu faço a minha parte no consultório, o paciente faz a dele. Se ele não me ajudar, não tem conversa. Então, enxaguante bucal, ele vai ajudar quando a gente tem um desequilíbrio muito grande do microbioma bucal, né? Que das bactérias que fazem a litose, que são muito semelhantes às bactérias das periodontopatias. Então, se a gente tiver, a gente usa. Nunca, nunca com álcool, né? Então, assim, a gente tem enxaguante bucal que é padrão ouro dentro da litose, no caso, cetilperidino, desculpe, falei errado, dióxido de cloro, mas pode estar associado a cetilperidino também, tá? Clorexidina poderia ser usada, mas também não é uma das mais indicadas. A água oxigenada não, né? A gente já tá vendo esse problema aí. Eu carinho, eu não faço clareamento de autoaplicação já há muitos anos, já depois de escutar consultório por diversas vezes, falar sobre o potencial cocarcinogênico do peróxido de hidrogênio, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Para que eu quero o bochecho? É para litose, é para doença periodontal, é para manutenção pós-cirurgias? Para que eu quero? Então, assim, cada um tem uma finalidade, igual o creme dental. Escuta, e aí só para corroborar o que nós falamos aqui na periodiária, a gente faz tratamento. Então, o bochecho é assim, é o shampoozinho, é o cosmético, é o perfuminho. Às vezes, num curto período, a gente vai indicar, mas nenhum bochecho é tratamento de nada. Pelo contrário, às vezes ele mascara. Então, a gente parte do que é o básico. Quem tem que lavar, Cristina, no caso, é a saliva. É a saliva de boa qualidade que tem que fazer essa manutenção. É obrigação dela, tá? Então, eu falo para os meus pacientes, guarda esse dinheiro aí de enxaguante bucal na sua poupança para você viajar no final do ano, comprar alguma coisa que você quer. Não gasta dinheiro com isso, não. A gente vai usar por um curto período. A gente fala para pegar esse dinheiro e investir em manutenção preventiva, tá? Não manda Ótimo! não. Obrigada pela Volta dica. para manutenção preventiva, porque a gente vai manter isso aqui saudável. Vou deixar isso aqui lisinho, sempre. Eu não sei responder sobre dieta com convicção, tá? Só um Mas tem... pouquinho. Boca, saúde bucal, tratamento, às vezes, mecânico e químico, mas é mais mecânico, né? É a escovação, é o fio, são as interdentais, o limpador de língua e o químico deixar para a propriedade biológica da saliva. Exatamente. Ó, vou contar uma história que a minha paciente, que nós inventamos, eu e a minha paciente engenheira agrônoma, tá? Eu falo assim, paciente, é o seguinte, quando a gente passa herbicida, mata o matinho? Mata. E aí, fica bom? Não é assim, doutora. Mata o matinho. Sim. Às vezes vem mais forte. Ah, então agora eu sei. Eu tô numa região bem rural, tá? Tô no oeste do Paraná, então o agronegócio aqui é forte. Então, essa história... Você também, né? Aí em Goiás. Essa Sim. história pega. Olha, é o seguinte. Tem que, de preferência, arrancar matinho com a mão, com a enxadinha, tá? A gente não tem uma lavoura tão grande assim, porque passar veneno e os grandes agricultores falam, você passa e às vezes tem que passar de novo, porque se você não continuar passando, nunca vai matar tudo. Então, é o seguinte, quer ter sucesso em longo prazo, tratamento mecânico. Justamente. É o que dá sucesso. Dieta cetogênica pode produzir mau hálito, excesso de Sim. proteína, mas quando balanceada não, é isso? Sim, as duas situações, excesso de proteína e dieta cetogênica também. E os jejuns intermitentes, aí eu não preciso nem falar nada, né? Isso. Só que também depende da pessoa também, né? Depende da situação, não é para todo mundo, eu penso. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm facilidade de ter halitose? Sim, e tem uma tremenda descompensação da saúde bucal.
Certo. Existem medicamentos que aumentam o fluxo salivar? Quais são e quando indicar? Medicamento para fluxo. Existe uma medicação, mas ela não pode ser indicada para todo mundo. Eu prefiro não citar aqui, porque é muito perigoso. É muito E nessa live, com certeza, não são só cirurgiões dentistas que estão assistindo, a gente sabe. Então, eu prefiro não fazer essa indicação aqui. Agora, em tempos de pandemia, é melhor então a pasta profilática que o bochecho antes do procedimento? Não! Bochecho antes do procedimento é padrão ouro para redução da microbiota pré-procedimento. Isso foi sempre, sempre, sempre medida de biossegurança. Agora, aí pasta profilática é para profilaxia, né? Concordamos com isso. Deixa eu ver. Enxaguante para litose, já falando. Minha paciente queixa, quando usa enxaguante bucal por 3 dias seguidos, tem uma sensação de pelinhos na língua. O que pode ser? Provavelmente ela está tendo uma irritação pelo enxaguante bucal, né? Porque não dá tempo de perqueratinizar a papila em 3 dias, não. Ela deve estar tendo assim, uma perda, uma descamação superficial já. Antes do procedimento, sempre é indicada a profilaxia com clorexidina. Está dizendo que não é indicado ficar usando dia a dia. Isso aí. Desidratação causa litose? Já falamos. Quanto tomar de água? Tem uma medida, né? Não sei quantos ml por quilo de peso. Esqueci essa medida. Eu não sou a favor dessa indicação de 35 ml por quilo de peso, tá? A comunidade europeia de nutrição se recomenda que para mulher, isso falando adulto, tá? Isso a gente já escutou lá no CIOSP, em congresso da Associação Brasileira de Litose, que o recomendado para mulheres 2,7 litros dia, adultas. Agora, homem 3,7, tá? Ainda mais aqui em Goiás, que é muito quente, muito seco. Então, a gente tem que equilibrar de acordo com a região. E também de acordo com o biotipo do paciente, às vezes. Verdade. Paciente pós-radioterapia, sem saliva, qual o protocolo? Não tem muito o que a gente fazer se as glândulas salivares se tornaram completamente inviáveis, né? Se fibrosaram. Então, às vezes, é só o uso mesmo paliativo de cremes dentais que não agridam a mucosa, que mantém a condição, por exemplo, que tenham flúor para evitar a cárie, substitutos salivares, né, ou hidratantes, umectantes bucais, sempre, 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 todos os pacientes de qualquer área, hidratantes labiais. E o que mais que eu posso te dizer? Periodicamente para a gente cuidar, para não ter cárie radicular, para não ter doença periodontal, para não ter abrasão na PPE. E esse tempo para esse tipo de paciente, assim como de Jogen, seria 3 a 4 meses máximo, máximo. Exato, concordamos. Em tempos de... vou falar outra coisa, Karine. No Periodiária, a gente ensina vender pério como venda recorrente. Para acabar com essa história, o paciente não volta. Isso encaixa para a litose também. Porque vocês precisam de paciente vindo. E vocês também têm o calo no sapato do paciente que não volta, não é? Sim. A gente tem que comprometer o paciente em toda e qualquer situação. Essa questão de fazer a manutenção preventiva, isso é obrigatório de todas as especialidades. Paciente que não se compromete, a responsabilidade é dele. Então, ele tem que estar bem orientado sobre o que é saúde bucal. Ele não pode subestimar o problema. Ele tem que cuidar, assim como ele vai ao médico para fazer os check-ups dele, para ver como é que está a saúde sistêmica, ele precisa ver a saúde bucal também. Isso. Em tempos de proliferação do Covid-19, o uso de peróxido de hidrogênio como enxaguante bochecho foi contraindicado pelo CRO e CFO. Verdade. Fiquei sabendo terça-feira, não consegui divulgar isso amplamente, mas é verdade, tá? Vamos voltar a usar clorexidina. Na odontopediatria, usa-se borrifar enxaguante bucal na gaze e friccionar nas faces palatinas e vestibulares. Vocês contraindicam? Não. Não. Desde que ele não tenha alquilauril, ótimo. Isso. Olha, foi confirmado que a clorexidina não tem boa atuação para prevenção nesse momento do atendimento. A verdade né? É um consenso. E não existe como produzir ciência tão rápido. Para a gente chegar e falar assim, tem evidência científica.
Ah, o CFO está corretíssimo, 100% correto. A gente não tem, nós estamos pisando em ovos, estamos colocando pareceres, consensos para que a classe tome uma decisão. Mas para a gente dizer que tem um que está certo e outro está completamente errado, não é hora de dizer isso, né? Isso. Nossa, tô vendo, tem tanta pergunta boa aí, hein? Bom, paciente Não vai baqueado, dar tempo de responder tudo. bochecha com que pré-atendimento, clorexidina, né? Cirurgias bucomaxilofaciais podem comprometer o fluxo salivar, mais especificamente no nervo trigêmeo? Pode, por um tempo transitório, às vezes até um tempo mais longo aí. Tem que se tomar cuidado. Inclusive, quem faz cirurgia passa por uma ortognática, uma disjunção, tem que tomar muito cuidado, porque a litose é certa, certa, certa. Não tem como conversar, tem que fazer o uso de, nesse caso, aí tem que fazer o uso de enxaguante bucal específico para a litose. Isso aí. Paciente com língua geográfica tem mais halitose? Não, só se ele não tiver saliva de forma nenhuma, né? Porque a língua geográfica é uma alteração da língua, mas que não traz tantos transtornos assim. A gente pensa que só porque tem aquele buraco vai cair placa lá, mas tem fluxo salivar positivo tirando tudo, né? Não é? Sim. Língua avermelhada com algumas placas brancas pode ser a ausência de volume correto de saliva em pacientes com próteses totais e idosa. Pode ser uma candidíase até, né? Você sabe que eu que estudo um pouco de medicina tradicional chinesa, que eles olham tanto a língua, eles fazem um diagnóstico do corpo pela língua. E quando você fala assim, ninguém tem língua rosada, rosada. Língua rosada, rosada, com bebezinho, é um paciente 100% equilibrado. Então, não tem. Para a medicina tradicional chinesa, a cor da língua diz respeito ao diagnóstico do corpo. Então, chega da gente ficar procurando aquela língua cor-de-rosa. Tem no bebezinho, na criança que tem o seu sistema perfeitamente equilibrado, novinho em folha, né? E eu acho que o que a gente tem que buscar é saúde, né? Isso aí. Equilíbrio. Equilíbrio. A fisioterapia pode ajudar o fluxo salivar? Como definir uma saliva? A fisioterapia, que eu acho que a pessoa está se referindo aí, deve ser com hiperbolóides ou com chicletes. Então, assim, tem um siliconezinho que aí a pessoa mastiga e estimula o fluxo salivar. Deve ser isso que ela está falando. Isso. Tem também o TENS, né? Eletroestimulação, laser estimula também fluxo salivar, tanto em glândula salivar maior, menor. É isso aí. Karine, mais 5 minutos cai aqui. Eu não acho que tem que cair live e eu acho que assunto não acaba. Graças a Deus, tá? A gente volta a falar outro dia. Mas você quer dar um recado para nós? Para começar, eu quero dizer assim, a nossa gratidão. Olha o quanto chegou a nossa audiência, tá? E voltamos a dizer, manda um aviãozinho para as pessoas, que realmente isso foi uma live de doação. Muito obrigada antecipadamente. E deixa aqui o seu recadinho para os dentistas. Estudem saliva, estudem a litose, conheçam a Associação Brasileira de Halitose. Nós temos o programa de educação continuada que é fantástico. Nós temos encontro científico todos os anos na época do CIOSP. Nós temos também encontro brasileiro de halitose. Então, assim, a associação ela é rica de profissionais do gabarito da Cristina Miura. Então, assim, quer fazer parte da associação, é muito simples, entra no nosso site, é abha.org.br. Nosso Instagram é @abahalitose. Então, segue a gente lá. Lá tem muito conteúdo, conteúdo de qualidade. Compensa muito fazer parte da associação. E é isso, eu agradeço a todos por estarem aqui hoje com a gente, né? Deu mais de 200 colegas, né? Isso é muito bom e fico feliz que as pessoas estão interessadas no assunto. Te agradeço pelo convite, te admiro como profissional, né? Você faz um trabalho que vem a otimizar, né? Tudo que a gente está falando dentro da associação, que a gente aqui tem essa responsabilidade, não só com o colega, mas também com os nossos pacientes. Exatamente. Mais do que tudo, a gente tem que pensar no nosso paciente que ouve. E esse é um momento único de tanta informação. Nunca se teve tanta informação para a gente compartilhar, né? Enfim, pessoal,
Amanhã começa o intensivo peridiária. Então, Karine, você deve ter visto que eu faço intensivo, que são semanas intensivas, e eu falo de uma forma sequencial naquilo que eu acredito do método peridiária, que a gente aprende nessa semana como fazer uma periodontia lucrativa, que aquela periodontia frustrante, demorada, não precisa mais ser assim. Mas, enfim, nunca, nunca deixando de lado o lado científico e o lado humano, sobretudo. Sim. E quem está assistindo a gente é quem tem um olhar humano, né? Senão não Sim, estaria. eu quero dar mais uma diquinha. Eu tenho um blog, na verdade, eu tive por 5 anos, agora a revista acabou, e ele é voltado para não profissionais. E tá na minha bio. Então, assim, tem muito texto sobre saliva, sobre limpeza de língua, uso de fio dental, gengivite, periodontite, tudo, assim, de uma forma muito bacana e bem simples de se entender. Legal. Então, eu vou divulgar isso aqui, tá? Gente, Karine, muito obrigada mais uma vez, Eu que querida. agradeço. Muito obrigada pela audiência, obrigada por dividir tudo isso de conhecimento. E, gente, todo mundo multiplica isso, compartilha, para que a gente consiga fazer uma odontologia cada vez melhor. Todo mundo estendendo a mão uns para os outros, os conhecimentos um dia se unem em prol do nosso pacientinho, né? É isso aí. Queridos, muito obrigada, tá?